bora começar mais uma análise, mais um episódio, mais uma semana aí da exibição da última temporada do Walking Dead. Essa série aí mesmo que a gente tá acompanhando aí, sua temporada final aí, sua final season. E essa semana tivemos o episódio 12 da 11ª temporada, The Lucky Ones. E sem mais delongas, você já sabe tudo que funciona aqui, dispensa apresentações. Gostei do episódio, viu? Achei muito bacana o episódio. Eu tô gostando muito dessa segunda parte da 11ª temporada. Já é superior e muito à primeira metade. Eu acho que pra essa segunda parte ser inferior à primeira parte, a gente precisa de ter, assim, os próximos 4 episódios, já estamos na metade dela, inclusive, os próximos 4 episódios precisam ser uma bomba. Aí, com certeza, cai no meu conceito, mas com os 4 episódios que já foram lançados até agora, a gente, assim, pode assegurar com demasiada folga que essa segunda parte é bem superior à primeira, em questão de roteiro, em questão de direção também, mas não necessariamente por causa desse episódio. Vamos começar a dar nome aos bois, começar a falar dos pormenores do episódio, começando pela direção mesmo. O que eu vou falar agora não é necessariamente um defeito do episódio, é só uma característica que não é tão boa quanto dos episódios passados, que é justamente a direção. A gente veio aí de uma sequência de 3 episódios, todos muitíssimamente bem dirigidos pelos padrões de The Walking Dead, direção acima da média. Eu revi essa semana de novo o episódio 9 e, meu amigo, eu me surpreendi de novo com o quão refinada é a direção do episódio 9. O episódio 10 é a mesma coisa e o episódio 11 também tem a mesma coisa. Inclusive, muito legal o fato de o Abraham ter dirigido o episódio do Eugene. Pra quem não sabe, é o Michael Cudlitz que cuida da direção do episódio 11. E eu achei muito legal a direção de todos esses 3 episódios, muito parrudona e tudo mais. Aqui a gente tem uma direção mais arroz com feijão. É um negócio muito mais básico e na hora da ação dá uma incomodadinha. É uma ação muito mais fechada, mais cropada, com muito corte inoportuno, esse tipo de coisa. E é uma ação muito pouco inventiva, muito qualquer coisa. Mas o foco não é ação. Se fosse o foco ação, talvez fosse um problema, mas como o foco da vez não é ação, é roteiro, o grande pilar do bagulho é o roteiro, é a história que é contada aqui. E nesse quesito eu realmente não tenho o que reclamar, sabe? As coisas que foram desenvolvidas aqui são muito boas. Vamos começar aqui com, primeiramente, o núcleo do Eugene, né? A gente já começa o episódio continuando de onde a gente tinha parado o episódio 11, com a visão da Stephanie, né? Que aqui a gente descobre que não é Stephanie coisa nenhuma. O nome é Max, ela usava um nome falso nas conexões com o Eugene, provavelmente para despistar eventuais rastreios. E aí a gente vê uma pequena cena, uma rápida cena. Eu acho que até poderia ser um pouco mais longa essa cena, porque eu tava muito investido nessa trama aí da Stephanie, que é Max agora. Vai demorar pra gente acostumar com esse novo nome aí, principalmente o menino Eugene, né, que tá acostumado a chamar a mulher de Stephanie. Tanto que o Eugene passa o episódio inteiro na bad, meu amigo, tentando assimilar tudo isso que aconteceu com ele nesses últimos dias aí. Aí a gente tem aquela cena muito foda, revisitando os acontecimentos pela ótica da Max. E o mais legal é que explica de maneira rápida e bem simples como é que a gente foi parar naquele contexto bizarro de a gente ter uma Stephanie falsa, sabe? Uma Stephanie atriz interagindo com o Eugene e tudo mais. A gente já tinha descobrido no episódio passado que a Max é irmã do Mercer, e nesse episódio a gente vê que o Mercer descobriu todo esse negócio do rádio, ele já tava fazendo uma investigação sobre isso, com gente mantendo contato clandestino com uma comunidade não confiável, e aí ele descobre que a Max é essa pessoa. Isso acaba fazendo com que o Lance consiga fazer tudo o que ele fez, né? Sabia do ponto de encontro, sabia tudo sobre o Eugene, porque provavelmente já tava interceptando as mensagens há muito tempo, tava prontinho pra começar a agir, porque ele precisa dessas comunidades, e a gente nesse episódio vê um pouco mais a respeito disso. O Lance é o cara mais ambicioso, que tá com mais olho no pote em relação às comunidades, e aqui a gente começa a entender um pouco mais o porquê. E parece que é um porquê bem mais complexo do que a gente espera. Mas voltando pro núcleo do Eugene, a gente tem no final do episódio o Eugene indo visitar a Max, enfim, e eles finalmente se reconciliando. Primeiramente eles tendo uma discussão ali de tipo, a Max perguntando o óbvio, né? Como é que você conseguiu se deixar enganar por alguém dizendo ser eu? Porque a minha voz é uma, a voz dela é outra. Eu sou uma pessoa, ela é outra pessoa. Como? É um negócio assim que deixaria qualquer um
ofendida, eu posso dizer, sabe? Eu acho que o jeito que ela ficou ofendida com todo esse contexto, eu acho que faz total sentido. Ela gostava do Eugene e tudo mais, aí do nada ele confundiu, ele conseguiu ser enganado por outra pessoa se passando por ela, ele não percebeu em nenhum momento que era fake, sabe? Ele caiu no golpe assim como um patinho, e meio que esse diálogo é a Max fazendo o papel do telespectador, né? Porque ela fala exatamente o que a gente andou se perguntando esse tempo inteiro. Como que o Eugene tá sendo enganado por uma Stephanie fake, sabe? Uma Stephanie Paraguai. Só que aí termina tudo bem, porque não adianta, os caras têm uma química muito boa, os caras têm uma conexão muito boa e eles acabam tendo ali um bom momento, mesmo naquela circunstância, naquela situação de merda, né, com o Eugene falando do romance dele e tudo mais. Bem foda esse núcleo do Eugene, tô achando muito interessante, é muito bom ver que um personagem que quando apareceu lá na quinta temporada era detestável, se tornou um dos personagens mais interessantes aqui desse arco. Daí a gente tem também Rei Ezequiel. Rei Ezequiel foi parar no topo da fila da cirurgia e a gente vê que a cirurgia dele já tá marcada, né? Ao final do episódio ele vai pra cirurgia, enfim. E é muito louco que ele acaba descobrindo pelo próprio jeito que a Carol age, que foi ela por intermédio do Lance que mexeu os pauzinhos pra que ele saltasse para primeiro lugar da fila. E perante a tudo isso a gente tem uma reação muito inesperada do Rei Ezequiel, né? Porque ele, em vez de ficar feliz, porque ele vai tirar o tumor, enfim, e finalmente vai poder se curar, tem grandes chances de cura, ele fica, na verdade, triste com isso, porque o fato de ele tá saltando pra frente significa que mais pessoas vão ter que esperar mais tempo. E tem gente ali naquele hospital, centenas e centenas de pessoas que estão doentes assim como ele, que estão na fila assim como ele, que estão sofrendo como ele, e que vão ter que esperar anos até que chegue a vez deles na fila. Isso é de partir o coração. É isso que eu tô falando de um texto bem escrito, sabe? O negócio é cirúrgico na crítica que ele quer fazer e como ele compõe esse cenário dessa comunidade com esse sistema quebrado, onde alguns têm muitos, outros têm pouco, que é a mensagem da temporada inteira. E nessa, a Carol também solta um argumento muito válido, que é: então quer dizer que o fato do sistema tá quebrado significa que você tem que morrer também? É bem cirúrgico também a contra-argumento da Carol. A gente entende o porquê que ela fez isso, a gente agradece ela por ter feito isso, porque a gente gosta do Rei Ezequiel, mas ao mesmo tempo é triste porque é complicado, sabe? Por causa desse sistema, esse contexto absurdo, triste, mano. É interessante, eu adorei essa traminha aí. Toma muito pouco tempo do episódio, mas eu gostei muito do que foi apresentado aqui, do que foi desenvolvido aqui. Eu espero que agora com o Rei Ezequiel curado, eles não abandonem o personagem, né? Que provavelmente ele vai se curar depois dessa. E eu espero que ele seja parte crucial desse arco, que ele se torne assim uma peça fundamental para a rebelião, que ele se torne uma peça fundamental ali dentro daquela comunidade e dessa trama toda. Daí a gente parte pro núcleo principal do episódio, que é o núcleo de Alexandria, Oceanside e Hilltop. A gente tem a governadora Milton chegando ali em Alexandria e indo conhecer a comunidade. Ela logo fica impressionada com o que se tem ali. Ela não tava dando muito para essas comunidades, mas vendo, ela descobre o quão interessante isso é. Uma coisa que eu tenho que ressaltar aqui, que eles fizeram nesse episódio, que deu um quentinho no coração, foi o fato de eles terem citado a Diana um monte de vezes no episódio, sabe? Não só a governadora Milton, que conhecia ela, né, por ela ser parlamentar antigamente, ela sempre foi uma política, até mais do que a Pamela Milton, que na época antes da queda não se interessava muito por esses assuntos. E aí a gente fala, mano, mas seria tão foda se a Diana ainda tivesse viva, hein? Pra que elas pudessem ter esse reencontro. Claro, elas só se conheciam de ocasião, né? Elas não eram chegadas. Mas eu falo que seria legal essa interação, sabe? Eu acho que seria muito foda. Eu sei que eu gostei bastante deles terem trazido a Diana de volta, porque ela era muito importante quando eles chegaram em Alexandria. Ela construiu Alexandria, né? Se não fosse por ela, aquele lugar não existiria. Era o grande porto seguro do fim do mundo, mano. A Alexandria é um lugar muito acolhedor quando aparece lá na quinta temporada. É um lugar que praticamente não sentiu os sintomas do fim do mundo. Bem parecido com Commonwealth, guardadas as suas devidas proporções. E a gente vê o Daryl citando ela de maneira muito respeitosa. A gente vê mais à frente a Meg respeitando ela. E isso trava um paralelo direto com a quinta e sexta temporada, que a gente vê a Diana confiando na Meg esse papel de liderança e ensinando coisas sobre
pra esse papel de liderança pra Meg, porque ela viu o potencial nela. E, mano, é muito foda você fazer essas citações aqui, porque deixa o roteiro mais redondinho, sabe? Faz parecer que é tudo planejado. Não era, obviamente. A gente conhece muito bem esse Walking Dead. Mas faz parecer, sabe? Faz tudo ficar bem mais coerente. E era uma personagem foda, é bem legal eles prestando aí uma homenagem a ela. Daí durante essa visita a gente tem a grande questão da vez já começando a ser desenvolvida, que é o grande argumento de Commonwealth pra intervir nas comunidades, que é a questão da segurança. A segurança de Alexandria é frágil demais, né? O zumbi acaba entrando lá dentro da comunidade. Eu não sei como que esse zumbi entrou aí, porque ali naquele momento já tinha passado um mês, 2 meses que aconteceu os eventos ali da tempestade do episódio 8 e 9, quando caiu o muro. E, meu amigo, mais de 2 meses vocês não conseguiu consertar o muro decentemente, mano. O zumbi entra toda hora assim, como assim, sabe? Mas eu entendi que eles tinham que mostrar que as comunidades eram vulneráveis. O Daryl até fala, né, que as comunidades caíram mais de uma vez, eles sempre reergueram elas. A gente vê Hilltop em frangalhos e tudo mais. É pra mostrar que a segurança é uma questão, sabe? É uma grande questão ali no final também, com aquela horda atacando e os policiais facilmente acabando com a ameaça, dando muita esperança a vários moradores ali de Hilltop, né, que acabam no final até abandonando a Meg, né, eu achei bem dramático isso aí. E aí nós tem a própria Meg, né, que é quem rouba todas as cenas do episódio, que é a verdadeira protagonista desse episódio e tem o peso de um Rick Grimes da vida praticamente, sabe? Muito foda o peso que eles conseguiram dar pra Meg aqui nessa temporada, viu? Depois dos eventos do arco passado, principalmente do final, que serve pra deixar a Meg como sendo essa figura com uma presença muito foda, essa líder foda, essa personagem muito foda. É o mais próximo que a gente tem de um Rick da vida, sabe? A Meg é o mais próximo que a gente tem. E aqui a gente vê o que a gente mais estava esperando pra ver, que era a relação Meg e governadora, cara, que é bem diferente do que eu tava esperando que seria, porque nos quadrinhos a Meg não vai com a cara da governadora, mas assim, de jeito nenhum, é ao ponto dela se irritar com o sorriso da governadora, sabe? Ela não gosta mesmo da mulher, ela é cara fechada, até porque a Meg das HQs é bem mais imatura do que a Meg da série. Mas aqui é muito foda porque eles abraçaram o papel da Meg nesse arco e ao mesmo tempo pegaram um pedaço do papel do Rick pra Meg protagonizar aqui. Os diálogos que a Meg tem com a governadora são muito parecidos com os diálogos que a governadora tem com o Rick nesse arco, sabe? Nesse momento da história. É muito parecido e é muito legal também, sabe? Eu gosto muito da relação respeitosa que elas têm uma com a outra, porque elas não têm por que se odiar. Cara, aqueles diálogos que elas têm são ouro, sabe? Eu não queria que acabasse os diálogos, eu queria que ela ver elas conversando mais e elas se entendendo. E a Meg é uma pessoa que lê muito bem as paradas, porque a gente nota ao longo do episódio que ela trata diferente a governadora e o Lance, por exemplo, porque o Lance é a grande ameaça aqui e a Meg tá começando a perceber isso pelo modo com que ele age. A gente vê que ela trata a governadora com muito mais amistosidade do que trata o Lance. É diferente. E ao mesmo tempo ela sabe que tem coisa aí. O próprio Daryl, né, ao longo desse episódio, outra relação muito foda que tá crescendo aqui é a relação Daryl e Mercer, né? Eles têm uma aproximação muito grande aqui nesse episódio. Eles estão virando praticamente brothers aqui, tanto que o Mercer tem aquele momento onde ele dá uma opinião mais pessoal, que é pro Daryl ficar atento, mano. Tem coisa aí, sabe? Commonwealth não é esse mar de rosas todo aí, não. Tem coisa aí. Ele fala de uma maneira bem sutil, assim, que já dá a entender um pouco mais da revolta do Mercer que ele tem por todas as mazelas de Commonwealth e, ao mesmo tempo, bota uma pulguinha atrás da orelha do Daryl, que tá bem bobinho. Ele tá meio enfeitiçado ainda por Commonwealth, tá mais otimista do que pessimista, a gente vê ao longo desse episódio, com ele bem submisso ao Mercer e ajudando bastante e tudo. E aí eu acho que a partir desse episódio a gente vai ter uma leve mudança do Daryl, uma figura mais questionadora e tudo mais. E aí a gente tem a decisão final do episódio, né, que é a decisão que a Meg teve de não aceitar a ajuda de Commonwealth. É muito foda também a justificativa que ela dá e o jeito que ela chega nessa conclusão. Ela olha tudo aquilo ali, é bem legal esse momento que ela fica olhando os soldados ali, treinando, e aí ela olha pra todo mundo, ela olha pra governadora ali, e aí ela chega nessa conclusão de que, cara, tudo tem um preço. Eu não sei se eu devo fazer isso. Muito foda ela ter negado isso, né? A gente que já tá vendo uma visão mais
mais macro da coisa, já sabe mais do que os personagens ali naquele momento, já tem mais informações, a gente acaba apoiando a decisão da Meg. Enquanto a galera ali que tá mais entranhada em Commonwealth, a gente sente que eles estão em perigo, sabe? É mais ou menos isso. Mas agora quem é que vai estar em perigo é a própria Meg, né? Porque essa decisão dela não agradou nada o que é provavelmente o grande vilão dessa temporada. O menino Lance. Maluco! Mas o menino Lance não gostou nada disso, velho. Ficou revoltado. Porque ele tá, de fato, muito interessado nessas comunidades. A gente ainda não sabe necessariamente quais são as motivações dele. Não me parece ser só como eu tava imaginando, que é poder pelo poder. Parece que o personagem é ainda mais complexo do que a gente tava imaginando. Tem coisas que a governadora comenta, que ela sabe o que ele tá querendo nesse episódio, e ela fala de um jeito ali que dá a entender que tem muita coisa que a gente não sabe. E ele realmente, ele tá muito obcecado por isso, sabe? Ele pressiona o Aaron ao longo do episódio, né? Que se isso não der certo, a Alexandria tá fora. Depois ele volta atrás também, né? Porque ele precisa de Alexandria. Ele quer muito essas comunidades. Ele quer muito essas comunidades. E parece que ele vai fazer o que for preciso, viu? Pra conseguir o que ele quer. Isso daí é um tipo de vilão que realmente dá medo. Esse tipo de vilão que ele tem ali ferramentas que ele pode utilizar pra fuder sua vida se você não fizer o que ele quer. Esse cara dá medo, sabe? O tipo de vilão poderoso, ele é complicado. O cara vai te destruir da pior maneira possível se você não dobrar à vontade dele, sabe? Então por isso eu acho que é correta a decisão da Meg em resistir a Commonwealth, né? Parafraseando aquele cara lá da rebelião que a gente viu no episódio 10. Eu acho que a Meg está correta em resistir a Commonwealth. E você, meu jovem? Eu vou te falar que eu adorei esse episódio muito mesmo. Como eu disse, ele acabou assim, eu pensei, mas já, mano, eu quero mais, entendeu? Eu quero ver logo onde é que isso vai dar. Tá dando cada vez mais essa sensação. Como que a gente vai chegar naquele contexto do final do episódio 9, com o pessoal invadindo a força, mano? Como é que vai chegar nisso? Tem muita coisa pra acontecer ainda. Tem 4 episódios ainda pela frente. Nossa, mas vai passar muita água por debaixo da ponte. E antes de eu terminar a análise, eu gostaria de pincelar um negócio que eu tô achando que vai acontecer aqui, viu? Eu acho que a Meg, na série, diferente do que é nos quadrinhos, eu acho que a Meg vai se tornar o que o Rick é nos quadrinhos. Pelo que tá se desenhando agora, eu acho que a Meg vai pegar grande parte da trama do Rick, porque nesse episódio ela tá agindo como o Rick agiu com a governadora Milton, e a governadora Milton tá agindo como ela agiu com o Rick. Só que assim, me parece que elas se identificam até certo ponto uma com a outra, se respeitam muito, e eu acho que se a Meg vier a fazer parte da rebelião contra a Commonwealth, meu amigo, a governadora Milton vai ouvir bastante a Meg, o que ela tem a dizer, o que ela tem a propor, esse tipo de coisa. E eu acho que por causa disso, por causa da influência que a Meg possa ter nessa rebelião, né, por ela ser provavelmente a cabeça da rebelião, como era o Rick no quadrinho, talvez a Meg seja a grande morte do final da série. Duvido que eles vão matar o Daryl, duvido mesmo, viu? No final vai ter uma grande morte, uma morte de um personagem muito importante, e como eu disse, e esse episódio deixou bem claro, o personagem que mais se aproxima ao Rick atualmente em Walking Dead é a menina Meg. Essa é a aposta que eu faço aqui, eu acho que é isso que vai acontecer. Menina Meg morre no final. O que é triste, porque se você assume que alguém muito importante vai morrer no final, você também tá assumindo que alguém muito importante não vai poder interagir com o Rick de novo quando ele voltar. É complicado a gente pensar que a gente nunca vai ter Meg e Rick interagindo de novo. E isso aí é difícil de lidar. Agora, o que você acha a respeito disso? O que você acha a respeito desse episódio? Comente aqui embaixo, meu querido. Deixa o like no vídeo para impulsionar ele pra internet, pro mundo afora, para que mais pessoas tenham acesso ao mesmo. Se inscreva no canal caso seja o primeiro vídeo que você esteja assistindo aqui. Aqui nós cobrimos a série Walking Dead como um todo. Ativa o sininho das notificações aí. O próximo episódio parece que vai ser bem diferente, né? Mas eu acho que vai avançar também a história principal bastante. Vamos conhecer personagens novos, comunidades novas. Vai rolar uns negócios diferentes que não tem nada a ver com o quadrinho também. Curioso, mano, curioso. Em breve a gente vai estar trazendo a análise da promo dele aí também. E é isso, pessoal. Comente aqui embaixo o que você achou do episódio, o que você achou do meu vídeo.
vídeo. E sigam-me no meu Instagram também, nós temos também o nosso servidor do Discord, onde a galera tá sempre conversando sobre diversos assuntos. E também tem o Próximo Mundo, a nossa série de animação pós-apocalíptica ambientada no Brasil, com previsão de estreia pra 2022, assim que o Walking Dead acabar no finalzinho do ano, meu amigo. A gente já começa com o Próximo Mundo, pelo menos esse é o planejamento, né? Se tudo der certo, é isso que vai acontecer. E é isso, pessoal. Muito obrigado por toda a audiência, por ter assistido até aqui. Até mais e falou!